Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Pessoal, estamos aqui entre Natal e Ano Novo para fazer uma avaliação do ano no Brasil. A nossa visão, enfim, o que aconteceu, o que é de mais relevante, né? Claro que a avaliação, a gente podia ficar o dia inteiro aqui avaliando o ano no Brasil, fato por fato, mas o que é mais relevante? Como vai, Tomás? Como vai, Taquinho? Oi, Alberto. Abraços. Estamos todos felizes aqui nesse final de ano, né? Entre o Natal e o Ano Novo, comendo as sobras do Natal. Então tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não podia estar melhor. Tô vendo aí que tá um frio danado aí em Paris, um tempo nublado, típico europeu. Na verdade a gente deu um azar, os últimos dias fez céu azul e sol, foi ótimo, mas hoje resolveu nublar, então infelizmente não é hoje que vocês vão ver aqui atrás uma Paris mais ensolarada, mas dias virão. O meu aqui é exatamente o oposto, um calor de quase 40 graus, e eu estou num sítio aqui na casa da minha sogra, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. É um calor de lascar aí, Eustáquio. É tipo o Rio de Janeiro, mas tá muito gostoso aqui, porque tá tudo verdinho, choveu bastante, então tá legal. Olha aqui, bom, um ano aí tá encerrando, né? Eu falar um pouco aí do presidencialismo de coalizão. Uma coisa importante, tá, do nosso sistema político. Eu tenho uma visão otimista. Esse programa aqui, vocês vão ver que com certeza, eu já sei que em alguns momentos eu e o Taquinho vamos ter controvérsias, porque eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Ele também tem, mas ele é menos do que eu, um pouco. Fala aí, Taquinho, já estou vendo que você está querendo... Ô, Alberto, existe um ditado que fala assim, o otimista é o pessimista mal informado. Viu? Já começou. O cara não, mas eu não vou aceitar a provocação. É o seguinte, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que reconhecer no nosso sistema político é a total transparência dele. Bolsonaro está se comportando no governo da maneira que ele, de um modo geral, prometeu e aparentou durante a campanha, né? E isso não é mérito de Bolsonaro. Isso aconteceu com todos os presidentes que nós elegemos. Então, o sistema político ele funciona da maneira que tem de funcionar. Tá? A transparência, né, da campanha é muito grande e ela amarra aquele que é eleito. Aquele que é eleito acaba tendo que realizar, né? Não, né? O político nunca consegue realizar tudo, né? Ele sempre vai falar mais do que ele vai fazer, isso é normal da atividade política, mas há uma transparência muito grande, então isso é uma coisa que eu gostaria, eu acho que é um aspecto positivo do nosso sistema, e que eu acho que é importante que as pessoas reconheçam isso. Mas, Alberto, posso fazer um comentário? Claro. Concordo com você que qualquer presidente vai ter que se deparar com instituições, enfim, com o Congresso para negociar, mas me parece que o governo Bolsonaro é um pouco menos funcional do que alguns que o antecederam, né? Por exemplo, acho que, só eu queria botar um dado, você ia falar sobre a relação entre o parlamento e o executivo, mas em termos de medida provisória, por exemplo, o Bolsonaro foi o presidente que mais apresentou medida provisória no primeiro ano e o que menos aprovou medida provisória no primeiro ano. Peguei um dado do SEBRAP, que foi publicado faz umas 2 semanas, e o Bolsonaro apresentou 42 medidas provisórias no seu primeiro ano de mandato, ele só aprovou 11, as outras ou foram rejeitadas ou caducaram, né? Comparado com o Lula, assim, no primeiro ano de mandato, foram, das 40 enviadas, 26 foram aprovadas, então 65%. A mesma Dilma teve muito mais aprovação de medida provisória do que o Bolsonaro. Então, você não acha que tem alguma coisa que não está funcionando ali? Não, então, esse dado que você trouxe é importantíssimo. O que eu acho? Mudou o padrão do presidencialismo de coalizão. Eu não vou dizer que ele acabou, não é isso. Tá? Mas o Bolsonaro, de fato, não está seguindo
o que era o presidencialismo de coalizão, o que foi o presidencialismo de coalizão desde Fernando Henrique. Ele não está seguindo, isso não tem a menor dúvida. O que acontecia, né? Você conversava com os líderes partidários, os líderes escolhiam os seus indicados para os ministérios, aí você colocava e essas bancadas votavam junto. Bolsonaro não fez isso. E ele, em 2 ou 3 vezes, foi uma declaração que veio a público, né? Que ele disse de público, é o que ele está fazendo. Ele diz: olha, eu faço aqui uma proposição, apresento para o Congresso. Se o Congresso quiser aprovar, ele aprova. Se não quiser aprovar, ele não aprova. Ele, de fato, está se comportando assim, né? E isso é uma mudança, é uma novidade que está acontecendo. Tá? Eu não estou aqui julgando se a novidade é boa ou ruim, né? Mas é uma novidade. Então, isso entra de acordo com a crítica que ele fazia, ou ele ainda faz, não sei, ao presidencialismo de coalizão, tá? O toma lá da cá. Não é que ele não faça, não é que tenha zero toma lá da cá, algum existe, né? E ele foi mais para atender a Rodrigo Maia, atender algumas lideranças mais importantes da Câmara dos Deputados e do Senado, principalmente a presidência e alguns políticos em volta do presidente, tá? Então, Rodrigo Maia, Alcolumbre e alguns políticos em torno deles, Fernando Bezerra no Senado, isso foi feito, mas não foi algo que se disseminou nas bancadas, né? Então, houve essa mudança, é um fato, houve essa mudança. Se ele vai manter isso por 4 anos, não vai, ninguém sabe, né? O que aconteceu foi o que aconteceu isso no primeiro ano. E aí o dado que você apresentou, eu até já tinha feito um comentário sobre esse dado das medidas provisórias, que era um comentário que pegava uma matéria feita pelo Congresso em Foco. O Congresso em Foco pegou, sei lá, até 15 dias atrás, 20 medidas provisórias que efetivamente tinham tramitado do início ao final. E dessas 20, o governo tinha perdido em 11, só tinha aprovado 9. O que você deu é um pouco parecido com isso. Provavelmente alguns que estão em tramitação ainda. Enfim, é basicamente a mesma coisa, né? Mostrando que o governo diz o seguinte: uma coisa é o poder executivo, outra é o legislativo. Eu não vou ficar fazendo aquela superposição entre um e outro. E ele, obviamente, é beneficiário do fato do poder legislativo ser mais conservador. A eleição foi uma eleição que elegeu bancadas conservadoras maiores. Então, ele apresenta uma proposição conservadora e ele não precisa fazer o toma lá da cá para aquela maioria conservadora aprovar o que ele apresentou. Sim. Não, de fato, isso acontece. Isso é um fato conhecido da ciência política, né? Quando o governo e o Congresso estão mais próximos, ideologicamente, é mais fácil para o governo aprovar medidas. Mas me parece que o Bolsonaro, ele tem lá a sua forma de fazer política, mas ele me parece, às vezes, um pouco destrambelhado, não é? Assim, ele conseguiu solapar, dividir o próprio partido dele, na hora que criar um novo partido. O presidente hoje não tem partido, não é? Então, me parece que cada vez mais ele vai ficar refém, se quiser aprovar o que quer que seja, do Congresso, de ceder, porque afinal ele elegeu pelo PSL uma bancada de por volta de 54, 55, 56, não sei, deputados. O partido já rachou, já saiu um monte de gente, o pessoal já falou que vai para o outro partido. Enfim, 2019 foi um ano também de destruição da base parlamentar super fiel ao governo, né? Pois é, Alberto, eu acho assim, que eu queria até entender mais o seu otimismo nessa questão, porque o que o Tomás falou mais ou menos é o seguinte, é que nós temos um presidencialismo de coalizão sem coalizão, né? Será que isso funcionou no primeiro ano por uma série de fatores, mas você acha que tem condições do Bolsonaro manter essa estrutura por 4 anos? Olha, é uma incógnita, né? Eu só, olhando, né, o que eu estou falando, né, e esses dados que o Tomás trouxe, eu só estou mostrando assim, houve uma mudança, né? Se ela será mantida, é uma grande incógnita. Você não teve agora o que aconteceu no governo Dilma, do Congresso querer derrubar o governo e prejudicar o governo com as famosas pautas bomba. Isso não aconteceu até agora. Isso não aconteceu até agora. Não significa que não possa em algum momento acontecer.
Agora, de fato, houve essa mudança, não tem a menor dúvida que houve essa mudança no relacionamento entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Foi aprovada uma reforma da Previdência, o que não significa, digamos assim, uma coisa difícil que foi aprovada, a reforma da Previdência. Outras coisas difíceis serão aprovadas no ano que entra, ninguém sabe, por conta disso. Entendeu? Ele não faz questão de ter apoio do Poder Legislativo. De fato, ele tem feito isso, o governo tem feito isso, prepara uma proposição e envia. E aí essa proposição pode ser aprovada, e aí, a rigor, o Congresso tem feito o que ele quer. O governo não se empenha de manter a quantidade de derrotas legislativas do governo. O Tomás deu um número estatístico das derrotas legislativas que tem a ver com as medidas provisórias. Mas foram muitas, inúmeras. Né? Por quê? Porque o Congresso o tempo inteiro ele fez o que quis. Isso não era assim no passado. Tá? Então, assim, o que o Bolsonaro fez? Né? No passado, o governo disse, eu quero levar o país nessa direção. Aí o governo levava o país nessa direção com o apoio da Câmara e do Senado. O Bolsonaro não tem direção para levar o país, não sabe em que direção levar, ele tem lá aquelas coisas, uma colcha de retalhos, ele vai lá aprovando aquelas coisas da colcha de retalhos dele e vai mandando, e o Congresso faz uma colcha em cima de uma colcha. É basicamente o que está acontecendo, tá? É verdade. Aliás, queria fazer um comentário. Nós podemos discutir isso mais quando entrarmos na questão da economia, mas a reforma da Previdência, eu acho importante ressaltar, que ela só avançou e só foi aprovada por conta do Rodrigo Maia e por conta do Davi Alcolumbre. A gente pode discordar do conteúdo da reforma, mas é bom sublinhar que assim, o governo fez muito pouco para tramitar a reforma. Em alguma medida, o governo mais atrapalhou a tramitação do que ajudou. Se dependesse deles, não teria passado. Como, por sinal, a gente pode falar mais sobre isso quando a gente for discutir economia, mas já teria sido aprovada talvez uma reforma tributária se o Paulo Guedes não fosse um cara com tanta dificuldade também de ali fazer uma costura política, não é? Enfim, já tem um projeto que é do Rodrigo Maia, que é da reforma tributária do Bernardo Api, que aparentemente tem um consenso entre vários partidos de direita, de esquerda. A própria, quando a candidatura no ano passado, eles defenderam essa reforma tributária e não avança porque o Paulo Guedes quer botar a CPMF no meio da história. Então, assim, é um governo que atrapalha, é um governo, só fazendo um outro comentário, do Joaquim Levy, que trabalhou no governo da Dilma, mas, enfim, também é um cara do mercado financeiro, não sempre, mas trabalhou muito tempo no mercado financeiro. Quando ele quis nomear um quadro técnico que tinha trabalhado no governo do PP, o Bolsonaro escreveu um tweet e obrigou o cara a se demitir, o Joaquim Levy, a se demitir da presidência do Congresso. Então, é um governo que não ajuda a aprovar as pautas econômicas que precisam de interesse. O governo tem isso que não colabora, é um governo que não colabora. Pois é. Olha aqui, peraí, só um parênteses rapidinho, eu esqueci de falar no início. Hoje a Cris não pôde estar presente por motivo de força maior. Essa coisa de fim de ano, etc. Semana que vem ela estará aqui conosco, hein? Ok. Então, sobre a reforma da Previdência, é o seguinte, sem também entrar no detalhe da reforma, em cada ponto, né, que foi aprovado, certamente a gente poderia ter uma reforma mais propícia para resolver o problema das desigualdades, enfrentar as injustiças, etc. Mas, como eu falei no programa passado, quer dizer, o Brasil está passando por uma grande transformação demográfica, né? A gente tem um envelhecimento populacional muito rápido e muito intenso, né? Veja só, eu tenho um dado que mostra isso, o seguinte, a França, aí que o Tomás aí pode confirmar, o processo de envelhecimento, ele durou 200 anos, para passar de 7% de idosos na população para 28%, a França vai fazer esse processo em 200 anos, o Brasil vai fazer esse processo em 50 anos. Então, é uma transformação demográfica muito rápida
E as regras da Previdência, que como ela foi criada e como foi desenvolvida no Brasil, ela não dá conta desse processo de envelhecimento tão rápido. Então, uma reforma da Previdência, para dar conta dessa transformação demográfica, ela era necessária. Eu sempre defendi, mostrei que é impossível a gente manter, né, as mesmas regras quando as condições estruturais, né, demográficas e econômicas do país, elas já mudaram tão fortemente. E agora, a reforma ela não resolve o problema de imediato. Por exemplo, a gente tem, eu já falei também no programa passado, a gente tem 28 milhões de pessoas ou desempregadas ou fora do mercado de trabalho, que precisavam ser incorporados. Isso aí é uma Espanha de pessoas fora do mercado de trabalho. Então, assim, a reforma, eu acho que ela é necessária, né? A gente pode discutir alguns pontos dela, mas ela é necessária de um modo geral, mas não é suficiente para dar conta dos desafios da economia brasileira. Está aqui um comentário, eu não sei se você sabe, mas a França é o país da Europa que menos tem problema demográfico, por assim dizer, por conta de uma população de origem imigrante que se reproduz bastante. Então, hoje em dia, da Europa é o país que menos perde de população em termos muito gerais. Mas o que eu queria voltar, é que, assim, independentemente do conteúdo da reforma da Previdência, acho que o que vale a pena analisar é essa relação do governo com o Congresso. O que o Alberto acho que explicou muito, muito bem. Como o governo abriu mão, em alguma medida, do trabalho legislativo e deu uma autonomia muito maior para o Congresso fazer o que quiser, né? O Tomás, essa coisa a gente mencionou aqui com muita ênfase, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre. Mas na Câmara, o Rodrigo Maia, ele só faz o que o Centrão combina com ele. Então, quem toca a Câmara dos Deputados, na verdade, é o Centrão, com alguns acordos à esquerda e à direita. Então, inclusive, a esquerda tem feito acordos com o Centrão. O que aconteceu aí no pacote anticrime foi justamente isso. Aliás, o pacote anticrime foi um acordão, todo mundo. Mas o Centrão aí o Centrão que são aqueles partidos, né? PP, PR, MDB, que, né, o MDB era o grande astro, né? E perdeu muita bancada. Então, são esses partidos que tocam, né, o DEM, eles é que estão tocando, digamos assim, a agenda legislativa do país, está na mão deles, né? Mas falando sobre o pacote anticrime, já que aqui a gente está um pouco numa retrospectiva de 2019, acho que a gente podia falar um pouco sobre uma coisa que abalou a imagem do ministro Sérgio Moro, né, que, enfim, assumiu como grande ministro forte do governo, talvez ainda seja uma figura muito forte no governo, mas em junho, então faz 6 meses, o ano foi marcado pelo começo do que eles chamam da Vaza Jato. Então, foram anos de Lava Jato, e com o vazamento das conversas do Telegram, do Deltan Dallagnol, acho que hoje em dia está claro que os dados que o tal do hacker conseguiu eram os dados de conversas privadas do Deltan Dallagnol, e isso colocou um pouco em xeque, colocou em questão todo o processo ali, esse complexo acusatório que foi criado desde 2014 em torno das investigações de corrupção da chamada Lava Jato, né? Então, o que a gente viu com as descobertas e as divulgações do Intercept, que claramente o Moro, enquanto juiz da primeira instância da terceira vara de Curitiba, ele claramente liderava o complexo acusatório, né? Então ele em alguma medida encaminhava, ele dava indicações, ele guiava o Ministério Público. Então, assim, acho que os ouvintes, né, os espectadores, eles sabem, mas para deixar claro, a justiça nós temos acusação, defesa, e o juiz, a princípio imparcial, não existe imparcialidade, mas a gente pode se aproximar dela, que deveria pesar ali os dois lados, né, o argumento da acusação e da defesa. O que se mostrou nas conversas divulgadas pelo Intercept é que o Moro estava trabalhando junto com a acusação. Ele estava
falando para a acusação, inclui provas na peça que ia apresentar. Ele, enfim, todo o caso do vazamento dos áudios do Lula com a Dilma e companhia, e como o Moro, de acordo com a Vaza Jato, ele selecionou áudios definidos para poder criar uma narrativa, para poder incriminar as pessoas que ele queria ali condenar, como ele também poupou algumas outras pessoas. Enfim, são 6 meses de pedrada que o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, tem recebido. E eu acho que isso foi muito importante para a gente entender o que aconteceu em 2019, não é? Eu acho que tanto para um projeto anticrime, porque ele foi tão dilapidado pelo próprio Congresso, porque o resultado final, a gente pode não gostar, mas é muito diferente do que o Moro queria. O Moro não estava contente com algumas das soluções que o Congresso deu para o projeto chamado pacote anticrime. Acho isso um nome sempre complicado, mas enfim. E eu acho que, talvez fundamentalmente, o julgamento do Supremo, que pautou a prisão em segunda instância, só foi pautado numa data e permitiu ter o resultado que teve, e a libertação do ex-presidente Lula, eu acho que também por conta da Vaza Jato. Se não tivesse tido Vaza Jato, talvez, não posso dizer com certeza, mas talvez o Lula ainda estivesse na prisão, ou a estratégia da defesa dele teria sido diferente. Então, acho que esse foi um fato importante na política brasileira de 2019, a Vaza Jato e as consequências que dela se desdobraram, né? Concordo, viu? Eu acho isso. A principal consequência da Vaza Jato foi a libertação de Lula. E tendo a concordar contigo, né? Sem ela, ninguém sabe. Pode ser que ele não tivesse livre nesse momento agora. Tá? Então, isso eu acho que é importante. E essa coisa do pacote anticrime, né? Não tem a menor dúvida também que teve a credibilidade de Sérgio Moro no mundo político. Quer dizer, ele já tinha muita rejeição. A rejeição aumenta com a Vaza Jato. Ele não tem credibilidade alguma no mundo político, na elite política, né? Por tudo que a gente já sabe, né? Por tudo que ele representa. Só que a Vaza Jato explicitou tudo isso. Eu acho que esse foi um grande fato político do ano, muito relevante. Concordo. Eustáquio, você que acompanha muito o tema do meio ambiente, como você avalia o ano, né, no Brasil, no que tange a isso? Não, o Brasil, ele pegou uma rota aí de contramão, né? As queimadas e o desmatamento na Amazônia aumentou, né? Já vinha aumentando desde 2012, mas ele acelerou, né, a taxa de desmatamento, aumentou as queimadas, o cerrado também aumentou a degradação, assim, vamos dizer, né, de todos os biomas brasileiros. Teve aí a famosa questão aí do óleo nas praias brasileiras, que é uma coisa impressionante, porque depois de 4 meses, ninguém sabe da onde que veio o óleo, o que vai fazer e como que vai enfrentar essa questão. Então, assim, o Brasil, ele, na COP25, né, o Brasil ganhou o troféu fóssil, né, de país que atrapalha, né, as negociações. Então, assim, a posição do Brasil na governança internacional, no que diz respeito aí ao meio ambiente, ele regrediu, né? Agora, eu queria colocar uma questão global, que é o seguinte: o último ano, principalmente assim, no final de 2018 para cá, né, todos os indicadores, as publicações do IPCC, de várias publicações científicas, mostraram assim, que o quadro ambiental no mundo ele se agravou muito, né? A questão do aquecimento global, a gente está pelo o 6º ano, né? A gente não terminou ainda 2019, mas tudo indica que 2019 vai ser o 2º ano mais quente, né, de toda a série histórica. E os 6 últimos anos foram os anos mais quentes, né? Então, a gente está num processo de agravamento, né, do quadro do meio ambiente, que é muito forte, é muito
mais grave do que se pensava 2, 3 anos atrás. E por isso que este ano a palavra que foi o dicionário Oxford, ele colocou que a palavra que chamou atenção no ano, né, que a palavra que mais marcou o ano de 2019 foi emergência climática, por causa de todas essas questões. Então, assim, a situação é muito grave, né, do meio ambiente, e para você não ficar triste aí com o meu pessimismo, eu vou colocar uma questão positiva, que é o surgimento de um movimento internacional liderado pelos jovens, né, principalmente pela Greta Thunberg, que a Greve Geral do Clima, que em setembro conseguiu colocar 7 milhões de pessoas nas ruas de todo o mundo, né, por 6 mil cidades em mais de 180 países, né? Então, esse movimento, quer dizer, é uma juventude que vai sentir mais fortemente, né, nas próximas décadas o efeito dessa degradação ambiental. Essa juventude está se mobilizando. Isso é uma grande novidade, né? Jovens de todo o mundo, da África, da Ásia, da Europa, da América Latina, da América do Norte, etc., estão se mobilizando contra, né, essa degradação do meio ambiente. E agora, em 2020, no dia 22 de abril, considerado o Dia da Terra, que foi criado em 1970. Então, vai fazer 50 anos do Dia da Terra em 22 de abril de 2020. E está programada uma grande manifestação da juventude, de todas as forças aí em defesa do meio ambiente, para o dia 22 de abril de 2020. Então, eu acho que essa é uma grande novidade, uma questão geracional, né? Que une também a questão de classe, que une a questão de raça, mas é uma juventude emergindo, né, e transformando o quadro político da governança internacional. Eu acho que isso é um alento muito grande, apesar das dificuldades que a natureza está enfrentando aí com esse modelo de desenvolvimento. Taquinho, se eu posso fazer um comentário, eu concordo com você, acho que tem toda uma esperança que nasce nesse movimento, a questão ambiental ganhou uma projeção internacional muito importante, e o Brasil, eu acho que está um pouco na contramão de tudo isso, né? E, enfim, se é para rever em retrospectiva, 2019 foi um ano, começou mal, eu não sei se a gente pode dizer que terminou pior, mas bem não terminou, porque assim, em janeiro, acho que dia 20, 25 de janeiro, teve já o acidente de Brumadinho. É uma pena que a Cris Serra não esteja aqui com a gente hoje, porque acho que ela teria muito a contribuir, ela que escreveu um livro sobre Mariana, né? Mas, enfim, o acidente de Brumadinho ele pode ter sido menor em termos de dano ambiental do que o de Mariana, 4 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, mas ele foi muito maior em termos de dano humano, né? Foi por razões de como estavam as pessoas e a usina em relação à barragem, mais de 270 mortos, acho que isso foi grave, e o ano começou então super mal e continuou degringolando. Então, a partir, acho que de junho, julho, teve todo o caso das queimadas na Amazônia, que pelo visto aumentaram quase 50% em relação a 2018. O governo no começo negou, demitiu o presidente do INEP, o Ricardo Galvão. Depois de muita pressão, acusou as ONGs, disse que, enfim, que os índios eram responsáveis por tudo isso, apoiou em alguma medida os grileiros, passou a mão na cabeça de muita gente que coloca fogo na Amazônia. E depois de muita pressão internacional, que também o governo resistiu, enfim, não negando o problema ou diminuindo o problema, eles cederam e falaram, ok, vamos botar as Forças Armadas, mas isso foi também uma questão que só tardiamente foi respondida pelo governo. E talvez o último ponto tenha sido o trágico vazamento de óleo, ainda em grande medida inexplicado nas praias brasileiras, começa ali no final de agosto. Então, a gente estava saindo da pauta das queimadas, não é, que tomaram conta da mídia entre ali junho, julho e agosto, e vem
essa nova bomba, que é esse enorme vazamento de óleo no Nordeste, que já atingiu 2.000 quilômetros de costa, e o governo, de novo, né, a postura do negacionismo climático, negacionismo ambiental em tantas dimensões, porque primeiro disse que não era grande problema, eles tinham desmantelado o órgão que deveria prevenir esse tipo de acidente, ou responder a esse tipo de acidente. O vice-presidente Hamilton Mourão, quando estava no exercício do cargo, ele disse que já estava tudo resolvido, sendo que o problema continua e a causa ainda está incerta. Falaram que era um barco grego, mas agora também há dúvida se era mesmo esse barco grego, ninguém sabe de onde veio, e o governo acusou ONG, acusou Greenpeace. É complicado, a gente teve um ano muito ruim no Brasil em relação ao meio ambiente, e que bom que existe uma reação do lado de fora, uma reação que já mobiliza governos, né? Eu aqui na França vi a tensão que houve diplomática entre o Bolsonaro e o Macron por conta da questão ambiental, mas é isso, a gente está num momento complicado, um momento delicado. 2019 foi duro, foi complicado. Olha, e eu acho importante que o nosso programa coloque na agenda o tema ambiental. É um tema que eu acho que no Brasil ninguém dá bola para esse tema. É muito pouco falado. Eu mesmo, nos meus vídeos de YouTube, eu vejo lá, toda vez que eu posto um vídeo sobre meio ambiente, o número de visualizações é menor do que outros vídeos, o que retrata essa falta de interesse. Então, um dos objetivos nossos aqui, você aí que está nos ouvindo, é despertar o interesse, a importância deste tema. É um tema que diz respeito, não por acaso, essa mobilização é uma mobilização muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Você vê, essa semana, isso é um balanço do ano, não é um balanço do ano somente no Brasil. Essa semana foram os dias mais quentes da história da Austrália. 3 ou 4 dias seguidos. Algo gravíssimo. Na França, eu passei aqui um verão infernal na França. Foi o verão mais quente, teve o dia mais quente nos últimos, não sei, 50 anos ou mais. Chegou a 42 graus Paris, que não é comum. Parece que morreram 1.500 pessoas na França com a onda de calor, né? Principalmente idosos, crianças, etc. Então isso é um problema que está afetando cada vez mais países do mundo. E isso, a implicação política, o Taquinho falou, mas eu não acho que vai bater no Brasil. A implicação política é uma mudança até dos partidos e do voto na Europa, principalmente, com o crescimento, o fortalecimento dos partidos que defendem essa agenda com maior clareza. É verdade, teve eleição europeia esse ano e os grandes vencedores foram os partidos verdes, ecologistas, não é? Em todos os países. Na França eles tiveram um excelente resultado, na Alemanha principalmente. E agora eu queria falar uma coisa, meio ambiente é muito importante também para quem pensa como bolso, porque assim, o governo Bolsonaro, para falar de novo do governo, eu acho que é muito conivente com queimadas, grilagem e companhia, mas assim, os bons produtores rurais no Brasil existem, pelo amor de Deus, é um setor gigantesco da nossa economia, não tem nenhum tipo de interesse em ser vistos internacionalmente como destruidores do meio ambiente. Os países não querem comprar produtos de países poluidores, destruidores, então é de fato importante também para quem quer pensar na economia, pensar sobre isso, né? Pensar todas as parcerias que o Brasil deixaria de ter se continuasse nessa rota perigosa de negacionismo climático. Então, porque assim, economia e ecologia têm a mesma base, né? E não existe economia sem ecologia. A natureza não depende do ser humano, mas o ser humano depende da natureza. Então, essa consciência básica que sem a base ecológica não tem condições de ter desenvolvimento, de ter economia, ela tem que ser entendida. Eu só queria completar uma coisa aqui, porque assim, quando eu falei do meio ambiente, realmente eu não citei nem Brumadinho, nem Mariana, e talvez seja uma questão até psicológica, assim, porque é o seguinte, eu sou mineiro, eu trabalhei na Universidade Federal de Ouro Preto, que é Ouro Preto e Mariana, e também frequentava muito Brumadinho, porque as cachoeiras que tem Brumadinho, que era uma região, a Serra do Rola Moça, né, Casa Branca, que é uma região. Então, assim, eu conheci, né, toda essa região de Mariana e de Brumadinho, frequentava as cachoeiras,
fazia trilhas no meio da montanha. Então, assim, eu conhecia muito de perto. Então, todos esses desastres, ele me afeta tanto, assim, eu fico tão tocado, né, por ter conhecido um lugar, uma natureza tão bonita, tão rica, e ter frequentado, ter convivido com toda essa base ecológica, né, e ver essa destruição, então isso me dói muito. É por isso que geralmente eu tento até não falar muito, mas foi um desastre violento e até em termos econômicos, né? Porque o ano começou com esse desastre de Brumadinho e isso afetou a economia, afetou a exportação, afetou o crescimento do PIB, afetou a criação de empregos. Então, assim, o Brasil ele atrasou alguns meses, né? Além de todo o desastre humano e ambiental, tal. Para quem preocupa só com desenvolvimento, né, esse desastre ambiental ele prejudicou o desempenho da economia brasileira em 2019. E isso também, aquilo, pegando aí novamente um gancho que o Tomás falou, os agricultores hoje, os melhores, sabem que precisa de terra nova para produzir mais. Uma terra antiga, para que ela se torne realmente produtiva, ela precisa ser trabalhada 5, 10 anos. Então, as terras que hoje já produzem no Brasil, elas são suficientes para a gente continuar aumentando a produtividade. E outra coisa, Taqui, eu acho que é importante nessa coisa da devastação, e que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico. O Brasil passou o ano desmontando. O que é mais grave do Brasil é desmontar os órgãos de fiscalização, que são as instituições que asseguram que aquilo não vai acontecer, ou se acontecer vai ter algum controle, etc. Então esse desmonte ele vai gerar um passivo lá para frente, para os anos que virão. Exatamente. E aí o mundo está desenvolvendo, olha, está tendo carne artificial, então o Brasil está investindo em rebanho, está desmontando para ter rebanho. Daqui a pouco o mundo vai parar de comer a carne de rebanho, vai passar a comer cada vez mais carne artificial. E é complicado, né? O Brasil ele tem ele é um país que tem uma potencialidade tão grande, um país que por tantas décadas estava na vanguarda do debate ambiental, né? Com mil questões. A gente sabe que existe um setor ruim do agronegócio, mas, enfim, tanta gente fazendo boas coisas, e um país com uma matriz energética que tem suas questões, mas que é muito mais limpa do que a média do resto do planeta, e agora indo na contramão. Isso é grave, isso vai impactar a economia. Agora, eu sei que aqui é mais retrospectiva, não é tanto para fazer previsões. A gente já falou um pouco disso na semana passada, mas sobre a economia, eu acho que eu estou convencido que é possível, é bem provável que no ano que vem a gente tenha um crescimento ali de algo entre 2% e 2,5% do PIB por conta dessa capacidade ociosa. Só para dizer que assim, em 2019 começou com a taxa de juros já mais baixa da história e acabou com a taxa de juros mais baixa da história, mais baixa ainda, não é? Então começou com 6,5% a Selic e agora está com 8,5%, se eu não me engano. A grande questão é que isso é possível e a inflação está sob controle porque tem um desemprego muito grande ainda, porque a economia está com uma enorme capacidade ociosa, então tem um espaço para crescer. Agora, o que a gente falou na semana passada, e enfim, para talvez repetir aqui, a gente precisa ver qual é a qualidade desse emprego, que emprego que vai ser criado. É muito fácil ocupar muita gente com emprego precário, então vamos ver como é que isso vai ser em 2020. Se é para falar um pouquinho sobre perspectivas. Acho que o governo pode até aproveitar de um leve aumento do crescimento econômico por conta, enfim, de anos de recessão, é a recuperação mais lenta da história da economia brasileira, mas, enfim, a gente tem que ver qual é a qualidade dessa retomada. Exatamente isso. O crescer 2,5% ao ano que vem, né, diante do quadro que a gente teve nos últimos 5 anos, pode parecer uma maravilha, mas a gente só nesse ritmo de 2,5%,
a gente só vai repor a renda per capita de 2014 para 2024 ou 2025. Então, é um quadro dramático. A gente tem uma década perdida. Agora, realmente é o seguinte, é aquele negócio do bode na sala, né? A economia estava tão ruim que quando cresce 2%, começa e vai ter impactos aí na política, na sociedade como um todo. Mas é muito pouco, e para reforçar essa questão da economia, o Brasil está cada vez mais dependente, né, da exportação de commodities, né, inclusive commodities que têm um impacto muito negativo no meio ambiente, né. E é impossível um país se desenvolver e dar uma condição adequada para a população simplesmente na exportação de commodities. Senão, nós estamos num processo de desindustrialização no Brasil muito sério, que o pessoal chama de uma especialização regressiva. Ou seja, em termos de complexidade da economia brasileira, nós estamos regredindo ao invés de avançar. Outro dia eu fiquei muito impressionado, o seguinte, o presidente da Huawei, o chinês, esteve aqui no Brasil, e falando sobre inteligência artificial, ele diz o seguinte, o Brasil não precisa se preocupar com a inteligência artificial, que nós vamos trazer essa tecnologia para o Brasil, e o Brasil pode ficar cuidando do samba, né? Cuida do samba que os chineses vão cuidar da tecnologia. Quer dizer, essa é a nossa realidade. É triste, isso não tem futuro para o país que vai ficar se baseando a sua economia na commodities e importando, né, produtos industrializados e os avanços tecnológicos do resto do mundo. Eu faria um comentário. Eu concordo com várias coisas que o Taquinho falou. Eu só queria sublinhar que também não dá para a gente achar que todo o agronegócio é produção de commodities, vamos dizer, sem valor adicionado. O agronegócio brasileiro ele é muito intensivo em termos de tecnologia, não é? Mas, de fato, eu acho que ele representa uma parte importante, muito importante das nossas exportações. O Brasil depende, sim, bastante do mercado externo, e, nesse sentido, temos também algumas más notícias. O ano de 2019 já foi um ano de queda do saldo comercial, porque a gente vive num mundo mais protecionista. Então, os Estados Unidos com uma política protecionista, uma guerra comercial com a China, e o Brasil é uma vítima de tudo isso. Cada vez menos os países têm comercializado entre si, o que não é bom em nenhum sentido. Não é? Você não precisa ser liberal, ou de esquerda, ou conservador para ignorar os méritos de um comércio internacional bem desenvolvido, saudável, em que os países consigam ali ter um escoamento maior para os seus produtos. Pois é, Tomás, outro dia eu escrevi um artigo sobre o Vietnã. É uma coisa muito impressionante o seguinte, porque todo mundo sabe que o Vietnã saiu arrasado da guerra, depois o início do governo Vietnã foi um desastre também, mas é o seguinte, em 1984, o Brasil exportava 40 vezes mais do que o Vietnã. O Vietnã tem uma economia muito menor do que a brasileira, uma população que é metade da população brasileira, um território que é só uma fração do território brasileiro, e nesse período aí, quer dizer, é um país com Partido Comunista no poder. O Vietnã, ele ultrapassou agora em 2016 as exportações brasileiras, e agora, em 2019, 2020, ele já está exportando 20% mais que o Brasil, né? Quando, há 30 anos atrás, ele exportava 40 vezes menos do que o Brasil, né? Então, assim, estou dando esse dado para mostrar como que o Brasil, a economia brasileira, está perdendo competitividade, né, nesse espaço. Então, assim, a gente tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, o mercado internacional, né, de exportações, ele está em uma certa crise por causa desses conflitos protecionistas todos, mas a gente tem um exemplo, não só do Vietnã, mas tem outros. Mas o Vietnã, por exemplo, coloca o Brasil completamente no bolso em termos de inserção internacional e, por exemplo, o Vietnã já está experimentando 5G, ele já tem
implantado no país 5G. O Brasil ainda vai fazer um leilão no final do ano que vem. Então, a gente está ficando muito atrasado, não só em relação aos países mais desenvolvidos, mas até países em desenvolvimento que, até pouco tempo atrás, estavam muito atrás da realidade brasileira. Pessoal, a gente já conversou bastante, hein? Vamos fazer o seguinte, aí para todo mundo que nos acompanhou, a gente continua um pouquinho dessa retrospectiva na semana que vem e a perspectiva, a gente agora vai falar mais de futuro, mas a gente fala um pouco do que aconteceu esse ano e muito mais do futuro. Perfeito, Alberto, combinado. Olha, um prazer estar com você aqui, Tomás, e você também, Taquinho, uma pena que a Cris não pôde estar conosco hoje. Isso. Grande prazer estar com vocês. A Cris voltando, a gente aprofunda essas discussões aí do meio ambiente, da política, e a gente começa o ano com uma boa perspectiva da situação brasileira e internacional. Alberto, a gente não pode deixar de mandar um feliz ano novo aí para todo mundo que está vendo a gente, né? Feliz ano novo, então. Feliz ano novo, turma. Tchau, tchau. Falou, tchau.